Fizemos, portanto, a primeira carga de dados no DW, o que essencialmente é você executar o processo ETL, que vai extrair os dados da origem, aplicar as integrações, limpezas, transformações e então carregar no DW pela primeira vez. Temos que nos preocupar com a periodicidade, que é uma das etapas seguintes. Mas depois que fizemos a primeira carga de dados no DW, nós então podemos agora agendar as atualizações. O que isso significa? Eu vou executar apenas uma carga no DW? Executei uma carga de dados, acabou. Pode começar a usar o DW, não tem mais que se preocupar com isso. Claro que não, né? Os dados vão mudar o tempo todo. Aliás, mudança é a regra. O ser humano tem pavor de mudança, mas a mudança é a regra. Vivemos em mudança constante. Pois bem, com o DW não é diferente. Então, se a empresa tem, por exemplo, um sistema ERP de gestão corporativa, todo dia tem gente lá nesse sistema cadastrando contas a pagar, contas a receber, verificando estoque, dando baixa em produto. Todo dia tem isso. Todo dia os dados mudam. Então eu tenho que definir a periodicidade de como eu vou levar esses dados para o DW. É aqui que eu vou agendar as atualizações. Então eu faço a primeira carga e depois eu tenho que carregar periodicamente. Qual é a periodicidade ideal? Depende do volume de dados da empresa. Algumas empresas trabalham com atualização mensal do DW, o que eu, na minha opinião, considero não sendo ideal. Eu acho que é muito tempo, mas algumas empresas trabalham dessa forma. Outras trabalham com atualização semanal, algumas com atualização diária, é a maioria inclusive, e algumas empresas trabalham até mesmo com atualização por hora. Dependendo do volume de dados, precisa dos dados up-to-date para poder gerar relatórios, tomar decisões. Eu considero a carga diária ou semanal o ideal para a grande maioria dos casos. Se o volume de dados é muito grande, talvez compense você fazer uma carga uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, se o volume é muito grande. Se o volume não é tão grande, tem poucas atualizações, você pode fazer uma carga diária sem maiores dificuldades. Eu trabalhei em um projeto há muitos anos atrás, onde fazíamos a carga diária, só que o volume de dados era muito grande. E aí, resultado, nossa janela de carga de dados era de 8 horas. Se houvesse algum problema nessas 8 horas, e acredite, tinha problema quase todo dia, por sinal, mas se acontecesse algum problema, perdíamos a janela. Resultado, o pessoal chegava para trabalhar de manhã, o DW não estava pronto para uso. Aí começava, né? O pessoal ligava para o gerente, que ligava para o outro gerente, que ligava para o presidente da empresa, aí o presidente da empresa desligava o telefone com esse, pegava o outro telefone e ia ligando de volta até chegar no responsável que não colocou o DW para funcionar. Mas às vezes tem problema técnico, estoura a memória, estoura espaço em disco, simplesmente encontrou uma exceção que não estava prevista no processo ETL. Por isso que o volume de dados tem que ser o principal indicativo para escolher a periodicidade das atualizações. Outra questão aqui importante é que você pode, eventualmente, limpar o DW, pode apagar tudo e carregar de novo. Só que isso tem uma série de implicações, principalmente nos tipos de dimensões que são colocadas no DW. Algumas dimensões recebem modificações que geram registros históricos. Isso fica só no DW. Portanto, se apagar para carregar de novo, tem que verificar se o ETL vai conseguir reproduzir aquele registro histórico. Aí tem várias implicações técnicas. Tratamos sobre isso na formação Engenheiro de Dados aqui na DSA. 7. Acesso e segurança. Fornecer acesso autorizado aos dados do Data Warehouse através de relatórios, visualizações e consultas para que os usuários possam obter insights. Qualquer um vai acessar o DW? Qualquer pessoa dentro da empresa? A resposta provável é não, não é? Por exemplo, se o DW tiver dados de RH, de recursos humanos, salários dos funcionários, endereços dos funcionários, é razoável que qualquer um tenha acesso a essas informações? Não é razoável, né? Então precisamos aplicar agora políticas de segurança, políticas de acesso. Isso pode ser feito direto no DW, pode ser feito nas ferramentas que vão acessar o DW para extrair os relatórios. Normalmente o engenheiro de dados participa ativamente, aliás, desta etapa. 8. Monitoramento. Monitorar a performance do DW e realizar manutenção regular para garantir que ele esteja funcionando corretamente e atendendo às necessidades dos usuários.
Você acha que o DW não vai dar problema? Bom, se você acha, então reveja seus conceitos, ok? Vai dar problema o tempo inteiro. É software. Software dá problema. Qualquer coisa criada pelos homens dá problema. Muitos alunos começam aqui na DSA e às vezes ficam espantados no começo do curso. No final já estão acostumados, mas no começo ficam espantados. Mas como assim deu erro? Não é possível, o software tem bug? Sim, todo software tem bug. Absolutamente todos. Ou seja, espere que problemas aconteçam, porque vão acontecer. É preciso, inclusive, que a empresa tenha uma política para responder esses problemas. E aí precisamos de uma ferramenta de monitoramento. Aliás, olha só que interessante, né? O DW surgiu para resolver um problema, que é a geração de relatórios para análise, tomada de decisões, etc. Olha quantos problemas surgiram por conta do DW. E aí, para cada problema do DW, temos várias soluções. E isso é basicamente uma corrente que nunca termina. É por isso que eu sempre digo, a área de TI, a área de tecnologia em geral, ela garante muita empregabilidade, porque cada solução aplicada a um problema gera 2 novos problemas e isso é basicamente infinito. É muito interessante acompanhar isso no dia a dia. Então precisamos monitorar o DW para garantir que ele está funcionando de maneira adequada, com boa performance. Pode ser que os relatórios mudem ao longo do tempo, então a arquitetura que funcionava antes, talvez agora apresente uma performance ruim. Vamos ter que voltar em algum momento e ajustar, por exemplo, a arquitetura do nosso DW. Então a etapa 8 é o monitoramento. 9. Usar data marts, que são data warehouses departamentais, em geral com volume de dados menor. O uso de data marts pode evitar problemas de performance e segurança de acesso aos dados. Muitas empresas hoje em dia já estão abandonando o conceito de DW, um grande DW da empresa, e criando o DW departamental. O DW departamental é o data mart. Então eu preciso realmente de um único banco de dados de relatório com dados de resumo de todos os departamentos? Isso é realmente necessário? Com o volume de dados que não para de crescer, a resposta em geral é não. Então eu posso ter o DW da área de marketing, o DW da área de finanças, o DW da área de RH. Cada um desses DWs departamentais é o que nós chamamos de data mart. É o mesmo conceito, só que ele tem uma porção de dados voltada para um departamento. E aí você vai extrair desse data mart os relatórios sobre as métricas e indicadores daquele departamento. Nada impede que a empresa tenha um data mart para cada departamento e um DW corporativo com uma espécie de resumo mais geral. Aquilo que será usado pela diretoria, pelo board executivo, pelo presidente e assim por diante. Etapa número 10, que também é a última. Manutenção do modelo de dados. Revisitar periodicamente o modelo e fazer alterações conforme mudanças no cenário de negócios. Ou você acha que não vai mudar o cenário de negócios? Claro que vai. Mudança é a regra, vai mudar tudo o tempo inteiro, é absolutamente normal. Principalmente no mundo cada vez mais veloz que nós vivemos hoje. Então, se muda o cenário de negócios, consequentemente teremos que fazer mudanças lá no DW, na arquitetura, no modelo. Um bom exemplo disso foi a pandemia do coronavírus. Quando surgiu a pandemia, e durante principalmente os 2 primeiros anos da pandemia, tinha muita empresa modificando seu DW para incluir novas métricas por conta do coronavírus. Pois bem, é isso. Mudou o cenário de negócios, temos que ajustar o modelo para poder gerar novos relatórios de acordo com as necessidades da empresa. Então essa mudança no modelo do DW será feita com bastante periodicidade, aliás. Muitos e muitos modelos mudam, às vezes uma vez por mês. Trabalhei com empresas, por exemplo, que tinham mudanças quase diárias em modelos do DW, porque o volume de dados era muito grande. Então precisávamos o tempo inteiro ajustar os modelos, aí tínhamos que fazer ajustes, testar, validar em homologação, pegar o aceite do cliente para depois poder implementar em produção. Para grandes empresas, isso é basicamente uma regra. E assim nós temos as 10 etapas de implementação de um DW. Se você quiser aprender sobre DW aqui na DSA, você vai encontrar principalmente em 2 lugares. No primeiro curso da formação Engenheiro de Dados, que é totalmente dedicado ao DW, e no segundo curso da formação Arquiteto de Dados. Esse é um curso de modelagem, e lá o aluno aprende a modelar um Data Warehouse, um Data Lake, um Data Store. Ele aprende o que é necessário para
desenhar o modelo com base em um problema de negócio e depois ainda aprende a implementar também o modelo. Então você vai encontrar vasto material aqui mesmo em nosso portal. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá!